Vamos lá então, pessoal, continuando o nosso curso de resolução de exercícios, continuando na parte geral, que vai ser a nossa parte mais extensa, conforme a gente já tinha falado, a gente volta com mais um exercício que envolve aquela temática de nome empresarial, empresário, as atividades intelectuais, o trespasse, ponto comercial, ação renovatória, tudo aquilo que envolve a parte geral e que com certeza um desses temas vai ser objeto de uma questão da sua prova. Isso é fato e se não for, cobra do prof, porque nunca aconteceu. Sempre cai pelo menos um desses temas da parte geral em uma questão. Muitas vezes também aparece novamente mesclado em outros temas de outras questões, como a gente está vendo aqui na resolução de exercícios. Então isso é excelente para a gente entender como é que todo aquele conteúdo que a maioria de vocês não gosta, o prof sabe disso, direito empresarial não é o direito mais amado do mundo e o prof até agradece, porque se todo mundo atuasse no direito empresarial, o prof estava lascado com essa concorrência toda, né? Então não tem problema, mas daqui nós vamos sair gostando pelo menos do básico para passar na prova da OAB, porque é isso que nos interessa, vermelhinha na mão. Então vamos resolver mais um exercício. Esse, como tinha um texto um pouquinho maior, o prof dividiu em 2 slides, a gente vai ler a historinha para depois passar pelas alternativas. Então dá uma olhada aí no texto. Alfredo Chaves exerce, em caráter profissional, atividade intelectual de natureza literária com a colaboração de auxiliares. O exercício da profissão constitui elemento de empresa. Não há registro de atividade por parte de Alfredo Chaves e nenhum órgão público. Então nós vamos tirar aqui, ó, você já bateu o olho, você está lá nervoso, fazendo a sua prova naquela correria, desesperado, já chega empresarial, já bate aquele mau humor, não gosto de empresarial, mas vou ter que responder, ai meu Deus, eu não sei nada, eu vou pular, eu vou chutar, não, eu vou ler. Aí você já olhou e falou, opa, já ficou feliz da vida, abriu um sorriso daqui até aqui, porque ele falou para você que era uma atividade intelectual de natureza literária com a colaboração de outras pessoas. Aí você falou, parágrafo único do artigo 966, as atividades intelectuais de natureza científica, artística, literária ou intelectual, ainda que com a colaboração de outras pessoas, não constituem atividade empresarial. Isso foi o que você lembrou. Bateu na cabeça e falou assim, essa tá fácil, e já foi correndo feliz da vida. Não faça isso. O que a FGV faz com instrução do Conselho Federal é exatamente isso. Te dá aquela quantidade de informações e saber se você sabe filtrar. Existe uma segunda informação aí, que é a sua felicidade de ver que você sabia a resposta te impediu de ver. E esse é o peguinha que vai te derrubar nessa questão. Vamos voltar lá no enunciado. Atividade intelectual de natureza literária com a colaboração de auxiliares. O exercício da profissão constitui elemento de empresa. E o mesmo 966 que tirou a natureza empresária com aquelas observações diz, salvo quando constitui elemento de empresa. E, gente, não fica preocupado com o conceito de elemento de empresa, porque isso é uma guerra antiga da doutrina. Saber conceituar o elemento de empresa. Isso para você é lindo. Sabe por que isso é lindo? Porque, na verdade, se a doutrina tem dificuldade de conceituar o elemento de empresa, a prova vai ter que te dizer que existe o elemento de empresa. E foi isso que ela fez agora, ela te contou. Neste caso, existe o elemento de empresa. Se existe o elemento de empresa, tem natureza empresária. Só que a questão continua te dando elementos dizendo que o nosso amigo Alfredo Chaves não efetuou o registro. Pouco me importa, nós já vimos em questões anteriores que o registro não é requisito para ser empresário. Então, neste caso, olhando essa questão, depois de tudo que nós dissemos, o Alfredo Chaves é ou não é empresário? Ele é empresário. Na hora da prova, você vai filtrar essas informações. Óbvio, você não vai buscar a resposta ainda, porque você não leu as alternativas. E lembrem que a FGV está com uma mania péssima, terrível agora, de te contar uma história e você vai filtrando tudo, quando chega lá no final não tem nada a ver com o que ela estava contando. Cuidado com esses peguinhas. Pouco tempo caiu questão na prova em que ela falava que o sujeito assinou um contrato interno com alguém que morava na França, o contrato era para produzir efeitos no Brasil, que tinha uma cláusula compromissória, que parará, e no final ele perguntava assim, no meio do processo houve uma discussão sobre a capacidade do contratante. Opa,
Regra de capacidade tem nada a ver com regra de contrato. Aqui, de vez em quando, acontece a mesma coisa. Fala, e na verdade a pergunta não tem nada a ver com a historinha que ele está contando, mas você, na felicidade de olhar e falar, eu sei a resposta, responde errado. Então, cuidado com esses textos. Leiam com cuidado, como nós fizemos agora, interpretando e achando as exceções. Tudo bem? Vamos lá nas alternativas? Então, seguem as alternativas. Com base nessas informações e nas disposições do Código Civil, assinale a afirmativa correta. Alfredo Chaves não é empresário porque exerce atividade intelectual de natureza literária. Oh, meu Deus, você estava tão feliz lendo, já tinha achado esse detalhe no enunciado, a hora que você vê, então, o primeiro item já fala isso, você vai todo felizinho, marca esse item, na volta para casa falando assim, acertei uma questão de empresarial. Ô, meu companheiro, o professor vai rezar muito para que essa não seja a sua questão 40, porque se fosse, você iria ficar com 39 nessa história. Porque nós vimos que por mais que ele exercesse uma atividade intelectual de natureza literária, a questão disse que constituía elemento de empresa. Então é a nossa exceção da exceção no parágrafo único do 966. Então a letra A está incorreta. Incorreta por quê? Porque, na verdade, ele é empresário porque constitui elemento de empresa. E só porque o exercício disse que constitui. Você não tinha como tirar essa informação de outro lugar. A FGV foi quem disse para você que constitui elemento de empresa. Ponto. Não discute. Ela te contou isso. Tranquilo? Vamos ver a letra B agora então. Alfredo Chaves não é empresário, então já não é essa também, porque nós vimos naquela questão que ele é empresário, porque não possui registro em nenhum órgão público. E o registro é requisito para regularidade. Ele, se não registra, não é empresário e se ele não registra, ele é um empresário irregular, mas é empresário. Nós já vimos que a exceção é o artigo 971 do Código Civil, que trata da atividade rural. Letra C, Alfredo Chaves é empresário e letra D, Alfredo Chaves é empresário. Presta atenção para facilitar. Aqui a gente está discutindo item por item para aproveitar para revisar todo o conteúdo. Mas na hora da prova, você leu o enunciado e já viu que ele é empresário. De cara A e B estão eliminadas. Você não precisa... Não é empresário, elimina. Não é empresário, elimina. Você não precisa discutir mais nada, porque você já concluiu que ele é empresário. Então sobrou C e D, o que aumenta as suas chances de 25% para 50% de acerto. Que agora é uma ou outra. Então vamos dar uma olhada para ver o que a gente escolhe entre C e D. Alfredo Chaves é empresário, independentemente da falta de inscrição na junta comercial, ou Alfredo Chaves é empresário porque exerce atividade não organizada em caráter profissional. Ah, olha o peguinha. Esse não matou com item D, porque ele, para ser empresário, os requisitos estão lá no 966, um dos requisitos é ser uma atividade organizada. Então também não pode ser a letra D, só sobrou para a gente então a letra C, que é o nosso gabarito dessa questão. Certo, senhores? Então percebam que com calma e um mínimo de raciocínio lógico, a gente consegue resolver algumas questões. Qual costuma ser a questão mais difícil da prova de empresarial? Direito societário. As questões de direito societário costumam ser difíceis. As questões de parte geral, não, elas costumam ser bem tranquilas. Certo? Então vamos para mais uma questão? Vamos passar para mais uma? Vai lá, na sua tela, dá uma lida aí. Cruz Machado pretende iniciar o exercício individual de empresa e adotar como firma, até agora está tudo correto, exclusivamente o nome pelo qual é conhecido pela população de sua cidade, Monsenhor. Então ele quer adotar uma firma com Monsenhor. De acordo com as informações acima e as regras legais de formação do nome empresarial para o empresário individual, assinale a afirmativa correta. E nós já falamos sobre nome empresarial aqui. Nós já vimos que dentre as modalidades de nome empresarial está a firma individual, que é obrigatório para o empresário. O empresário não pode adotar outra coisa, ele tem que necessariamente adotar a firma individual. Significa, gente, que o empresário deve adotar
o seu nome, seja inteiro, seja abreviado, mas o seu nome. Aí vem a pergunta, ele pode adotar um apelido, uma alcunha? Não pode, a não ser que ele acrescente isso ao nome. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona os nossos itens, as nossas questões. O texto foi simples, vamos ver os itens, vamos lá. A pretensão de Cruz Machado é possível, pois o empresário individual pode escolher livremente a formação de sua firma. A gente já sabe que não é possível, mas ainda que não soubesse, a gente sabe que ele não pode escolher livremente a formação da firma. Tem que ser vinculado ao seu patronímico, ou seja, ao seu nome inteiro ou abreviado. Então já não pode ser a letra A de forma nenhuma. Letra B, a pretensão de Cruz Machado não é possível, pois o empresário individual deve adotar denominação indicativa do objeto social como espécie de nome empresarial. Aqui já tem outro erro, porque primeiro nós estamos falando de denominação, e não é denominação. Então não é obrigatório que ele adote uma denominação, ao contrário. Letra C, a pretensão de Cruz Machado não é possível, pois o empresário individual opera sob firma constituída por seu nome completo ou abreviado, que seria a nossa questão correta, letra C. E letra D, a pretensão de Cruz Machado é possível, pois o empresário individual pode substituir seu nome civil por uma designação mais precisa de sua pessoa. Na verdade, onde é que ficaria a dúvida dessa questão? Ficaria entre C e D. Porque de cara você leu, se você entende um mínimo de nome empresarial, você já sabe que não é possível. Se não é possível, você já tira aí duas possibilidades, a letra D e a letra A, que dizem, é isso? Letra D e letra A, dizem que é possível. Então a dúvida ficaria entre letra B e letra C. Na letra B, fala de denominação. Você já sabe que denominação eu aplico para limitada, que pode usar tanto firma quanto denominação, SA e EIRELI. Então, só sobrou para a gente como gabarito correto a letra C. Não é uma questão difícil, é uma questão razoavelmente tranquila, então a gente consegue resolver. Eu tô achando que vai ter muita gente fechando essa prova aí, mas tá bom, vou ficar a gente vê depois como é que foi esse resultado. Questão 5, vamos dar uma conferida aí na questão 5. Olímpio Noronha é servidor público militar ativo e concomitantemente exerce pessoalmente a atividade econômica organizada sem ter sua firma inscrita na junta comercial. Eita ferro! Aí a gente volta naquele conceito do impedimento. Não estamos falando de incapacidade, nós estamos falando de impedimento. Qual que é a diferença de incapacidade e impedimento? A incapacidade é da pessoa. O impedimento é de uma situação que a pessoa vive. Aquilo faz com que ela momentaneamente esteja impedida. Existem várias situações que geram impedimento. Nós temos o falido, que é impedido para empresariar. Nós temos o preposto, que é impedido de concorrer com o preponente. Concorrer a outras atividades ele pode. O médico é impedido de atuar em área farmacêutica, outras atividades ele pode. O corretor de seguros é impedido de empresariar. Então, e no final nós temos os servidores públicos, com regras distintas, Lei Orgânica da Magistratura, Lei Orgânica do Ministério Público, Constituição Federal, Estatuto do Servidor Público, cada um com sua regra, mas a prova é objetiva, você não precisa decorar isso. Basta saber que o servidor público é impedido de empresariar. Agora um detalhe, gente. O servidor público, quando aposenta, deixa de ser servidor público. Então ele pode empresariar. Só que o militar não aposenta nunca. O militar, uma vez militar, ele é sempre militar. Só que ele vai para a reserva. O militar na reserva pode empresariar? Pode. Agora, o militar na ativa pode empresariar? Não, ele é impedido. Que é exatamente o que o nosso amigo Olímpio Noronha fez. O militar na ativa, empresariando, porque está numa atividade econômica organizada. Ele está empresariando. Ele poderia? Não, mas está. Ele é empresário? É. Irregular. Porque ele nem pode se registrar. Não se registrou e se quisesse não poderia. Por quê? Porque é funcionário público, é militar na ativa. Mas ele responde pelos atos dele? Responde, como empresário irregular.
Tudo bem? Até porque se não responder seria muito bom, né? Não pode, ainda não responde pelo que faz, aí fica lindo. Mas pode. Não, desculpa, mas responde, mesmo sendo impedido. Vamos dar uma olhada nas alternativas? Vamos lá. Em relação às obrigações assumidas por Olímpio Noronha, assinale a alternativa correta. Letra A. São válidas tanto as obrigações assumidas no exercício da empresa, quanto as estranhas a essa atividade, e por elas Olímpio Noronha responderá ilimitadamente. Até aqui parece que está tudo ok com essa questão A. Vamos deixar ela separadinha. Porque são válidas? São. E ele responde ilimitadamente? Sim. Até porque mesmo que ele fosse um empresário regular, enquanto empresário individual, ele responde ilimitadamente. Letra B. São nulas todas as obrigações assumidas, porque Olímpio Noronha não pode ser empresário concomitantemente com o serviço público militar. É verdade, ele não pode, mas não são nulas, senão estaria beneficiando ele mesmo por estar fazendo uma coisa errada. Então não são nulas, são válidas, senão eu prejudico terceiros, eu prejudico credores nessa história, tá? Então não pode ser a letra B, porque não são nulas essas obrigações. Vamos lá então, letra C. São válidas apenas as obrigações estranhas ao exercício da empresa, pelas quais Olímpio Noronha responderá ilimitadamente. As demais são nulas. Não, as atividades da empresa também não são nulas. Por mais que seja impedido, ele ainda responde, podendo até ser declarado falido sem problema nenhum. São válidas apenas as obrigações relacionadas ao exercício da empresa e por elas Olímpio Noronha responderá ilimitadamente. As demais são anuláveis. Também não. Então, como eu disse, aparentemente a letra A seria a nossa questão correta, como de fato foi letra A para esta questão. Tudo tranquilo até aqui, gente? Vamos a mais um exercício rapidinho? Vamos lá então na questão 6. Vamos dar uma lidinha aí nessa questão 6. Almino José consultou seu advogado com o intuito de constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada, a Eireli. Então, o nosso assunto aqui agora é a empresa individual de responsabilidade limitada. A única forma de, dentro do direito empresarial, você constituir uma pessoa jurídica de forma individual. Então, existem no direito empresarial o empresário, a sociedade empresária e a Eireli. Pessoa jurídica, eu tenho duas possibilidades. Ou eu sou uma sociedade empresária personificada, excluindo aí a encontro de participação em sociedade em comum, que não tem personalidade jurídica, ou eu sou uma Eireli. Tranquilo? Vamos dar uma olhada porque os requisitos da Eireli é que são o negócio. Ela só pode ser constituída por pessoa física, o capital social mínimo é de 100 vezes o maior salário mínimo vigente, tem que estar totalmente integralizado e eu só posso ter uma Eireli no meu nome. Esses são os requisitos básicos para que você possa constituir uma Eireli. Tudo bem, senhores? Vamos dar uma olhadinha nas nossas alternativas então e ver o que nos restou aqui. Com base na legislação aplicável à Eireli, assinale a opção que apresenta a resposta correta dada pelo advogado. Letra A. O administrador da Eireli deverá ser nomeado no ato constitutivo e será apenas o sócio, seu cônjuge ou parente até terceiro grau dessas pessoas. Aí você fala, professor, fiquei em dúvida, nunca li isso sobre a Eireli. Então vamos ver as outras. Vamos por exclusão. O ato constitutivo da Eireli deverá ser arquivado no registro civil de pessoa jurídica independente do objeto. Gente, a Eireli tem natureza empresária, então não é no registro civil que ela vai ser registrada, é na junta comercial, como acontece com todas as pessoas de natureza empresária. Letra C. As deliberações infringentes da lei que Almino José vier a tomar acarretarão sua responsabilidade ilimitada pelas obrigações da pessoa jurídica. Prestem atenção no que foi dito aqui, porque, de novo, você está em dúvida da letra A, tendente a marcar, porque nunca viu essa história, aí você lê e diz, não, professor, ilimitada não, a Eireli constitui pessoa jurídica, ele só responde se houver desconsideração.
Sempre que você toma uma decisão contrária ao contrato social ou contrária à lei, a sua responsabilidade pelo ato passa a ser ilimitada. Vamos ler de novo o item? Vamos lá? Item C. As deliberações infringentes da lei que Almino José vier a tomar acarretarão sua responsabilidade ilimitada pelas obrigações da pessoa jurídica. Está corretíssima a letra C. Então já vamos descobrir o nosso gabarito letra C e a gente já sabe que não existe essa limitação para a administração da Eireli. Caso a receita bruta anual da Eireli seja inferior a R$100 mil, será possível enquadrá-la como microempreendedor individual. Gente, tá tudo errado essa história aqui. A começar pelo valor. E não mistura Eireli com MEI, não. O microempreendedor individual hoje é aquele sujeito que atua e não tenha uma receita bruta superior a R$81 mil. Tá? Também foi incluído lá na Lei Complementar 123, o MEI, mas não confunde esses conceitos não, tá? R$100 mil é o capital social mínimo da Eireli. No caso do MEI, o rendimento bruto dele não pode passar de R$81 mil. O MEI é aquele pipoqueiro, é aquele vendedor de picolé, que lucra muito pouco, nem pode ter muito funcionário, ele vai ter no máximo um funcionário e esse funcionário vai receber o salário mínimo ou o piso nacional da categoria quando for superior ao salário mínimo. Tudo bem? Então não podemos confundir esses conceitos. O conceito de microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual são conceitos da Lei Complementar 123, obviamente com as suas alterações, Lei Complementar 128, 147, etc., então prevalecem sobre qualquer outro conceito do Código Civil em virtude da especificidade da lei. Tranquilo? Como eu disse, as questões andam fáceis, a gente encerra mais um bloco assim de questões, mas não se preocupem que tem muito mais de onde vieram essas. Já volto.